E aí, gente, voltei. Bora falar um pouquinho aqui nessa introdução ao Antigo Testamento, né? Vamos falar agora um pouco da análise dos livros do Antigo Testamento, tá? Eu vou tentar fazer essa aula ser menos chata possível e você gostar dessa aula, tá? É claro que tem aulas, gente, que vai ser um pouquinho mais complicado, vai ser um pouquinho mais longa, vai ter uma matéria que talvez você não vai gostar tanto, mas serve para o nosso aprendizado e faz parte do nosso aprendizado, tá bom? É claro que tudo que eu vou falar aqui hoje, talvez você não vai lembrar, talvez você não vai nem assim é, ter 100% decorado. Mas uma coisa que eu sempre falo é que quando você detém o conhecimento, você não precisa ter todas as respostas, mas pelo menos você sabe aonde procurar a resposta. Se alguém algum dia perguntar para você, olha, aonde foi que o povo atravessou no Mar Vermelho, né? Uma coisa que eu tava colocando ontem, né? No Instagram. Aí as pessoas podem. Você pode perguntar assim: nossa, eu não me lembro qual é o nome do Golfo, qual a parte do Mar Vermelho. Mas você sabe, você estudou isso. Então você fala com ela assim: olha, me dá só um momento que eu vou pesquisar. E você vai nos seus materiais de estudo da Bible School e você vai ter lá e vai ter a resposta. E também quando você estiver lendo um texto bíblico e falar assim, ó. E eles passaram pelo lago de Genezaré, não sei o quê. Lago, eu não lembro. Eu sei que eu estudei sobre esse lago, mas eu não tô me lembrando. Vou lá nos materiais da Bible School. Então, quando a gente estuda, a gente não vai lembrar 100%, mas a gente vai ter a certeza e a percepção de sabermos aonde encontrarmos o que precisamos, tá bom? Então, vamos lá. Nessa análise do Antigo Testamento, nós vamos fazer uma pequena análise dos livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem alguns pontos muito chaves. Por exemplo, a promessa de Deus para Abraão, eu tô aqui com o meu rascunho, depois eu vou dar para vocês, tá bom? A promessa de Deus para Abraão e a promessa de Deus com Davi são promessas muito importantes e com valores muito eternos. Por exemplo, a promessa de Deus com Abraão é que todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida dele, a partir dele. E a de Davi é que o trono dele, né, o reinado de Davi, da família de Davi, vamos dizer assim, reinaria para sempre. Isso está falando sobre o reino de Cristo, que é eterno, né? Porque Cristo é o descendente de Davi, né? Inclusive as pessoas apelidaram ele, né, de filho de Davi na Bíblia Sagrada. A gente vai entender melhor isso quando a gente estudar o Novo Testamento. Mas quando a gente olha para a nação hebraica, a gente vai ver que Deus está estabelecendo uma nação messiânica, uma família messiânica para a vinda do grande Messias. Por mais que o povo de Israel, o povo judeu, a gente vai entender melhor na aula de povos, né, sobre os povos, mas por mais que os povos ainda não sejam a igreja de Deus, mas eles são o povo de Deus, né? São a igreja daquele tempo, né? Mas agora a igreja somos nós e os judeus não acreditam que Cristo veio. Mas no Antigo Testamento, os israelitas, o povo judeu, era o povo de Deus, né? O povo que pertencia à aliança de Deus com Abraão, né? Que foi a circuncisão. Aqueles que eram circuncidados eram considerados filhos de Deus, né? Discípulos, seguidores do Senhor. Mas vamos lá. Nós temos a Bíblia Sagrada e ela é dividida em 4 partes, isso eu falei para vocês, e vamos começar agora pelo Pentateuco, pela lei, pela Torá, tá bom? Então nós temos o livro de Gênesis, o livro de Gênesis é o início, é o princípio. Então essa aula eu vou fazer resumo dos livros, tá bom, gente? Uma análise muito rápida, simples, porque essa análise vai ficar na sua cabeça, eu tenho certeza disso. Isso já vai te ajudar muito na leitura bíblica de alguns textos, vai compreender muito. Então eu falei isso com vocês, eu vou repetir de novamente. Tudo que a gente está estudando daqui para frente é simplesmente para nos ajudar a agregar o conhecimento dos nossos corações, para quando a gente chegar lá na frente, for estudar livro por livro, a gente já tem os nossos fundamentos muito enraizados, tá bom? Então eu estou tentando passar o máximo de conteúdo que eu posso antes de começar os livros, para que você já esteja enraizado quando nós começarmos os livros, né? Então vamos lá. Gênesis, né? A própria palavra fala do origem, né? Do início, onde Deus cria todas as coisas através do poder da sua palavra. Simplesmente, através do poder da sua palavra, ele cria todas as coisas, que haja céu e houve céu. E não só isso, no livro de Gênesis nós temos a chamada de Abraão, né? Nós temos aí o começo, né, da igreja, vamos dizer assim, né? O começo desse plano maravilhoso
que Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele a partir dessas descendências que vão indo e que vão indo. Nós temos Cristo, temos a igreja, enfim, então um pacto eterno que foi feito ali com Abraão. Então o livro de Gênesis ele é marcado por isso, né, pela criação de tudo. Agora, no livro de Êxodo, nós temos muito a questão de um povo que está sendo liberto, saindo de um cativeiro, de uma escravidão do Egito, para ir para uma terra prometida, uma terra que Deus havia prometido através da vida de Moisés. Moisés é o libertador, Moisés é o líder desse povo, e esse povo está no deserto peregrinando. Você sabe que eles peregrinaram 40 anos peregrinando pelo deserto, né? É bastante coisa, né? Na geografia bíblica, vocês vão perceber que a distância que era para eles peregrinarem era, assim, muito pequena. Mas eles deram bastante volta. Tudo isso por desobediência a Deus, né? Agora nós temos o livro de Levítico, né? Leis acerca da moralidade, limpeza, alimentos, sacrifícios e etc. Então, o livro de Levítico, nós vamos conhecer um pouco acerca das leis morais, tanto para os sacerdotes, tanto para o povo de Deus daquela época. E não só isso, a limpeza, os alimentos, os sacrifícios. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, Deus restringia muito, Deus fazia muita maldade com o povo, né? De proibir o povo de comer isso, de comer aquilo. Mas não, é porque Deus estava cuidando do seu povo, resguardando o seu povo. Então no livro de Levítico a gente vai encontrar muito sobre isso. Em Números, nós vamos ver a peregrinação de Israel, né, 40 anos pelo deserto. E não só isso, no livro de Números é literalmente o próprio nome. É a numerologia, né, o censo, a contagem. Conta a história do censo do povo em Israel, né, da contagem do povo, da peregrinação do povo no deserto, tá? E Deuteronômio quer dizer a repetição da lei. Isso eu já falei com vocês no começo, né? Deuteronômio quer dizer segunda lei, porque está falando da lei para um povo que nasceu no deserto. Para um povo que não conhecia a lei, né? Porque o povo que saiu do Egito e conheceu a lei morreram no deserto. E agora nós estamos vendo Deuteronômio, que é um livro falando sobre a repetição. Vamos dizer, eu posso criar a palavra, uma repregagem da lei, vamos dizer assim, né? Eles pregaram a lei novamente, literalmente para que o povo que estava no deserto, que nasceu no deserto, que começou a geração no deserto, conhecesse a palavra do Senhor, a lei do Senhor, tá bom? E agora a gente já entra nos livros históricos, que vai de Josué até Esté. Então nós temos Josué, que ele trata literalmente do cumprimento dessa promessa, da saída do Egito até uma terra prometida. Então nós vamos ter literalmente Josué, a conquista de Canaã. Literalmente, não só isso, mas os grandes fatos são esses. Tem outros fatos muito importantes, como a travessia do Jordão, né, as muralhas de Jericó, a separação das 12 tribos. Isso é muito importante porque começou o período dos juízes a partir disso. Então, nós temos tudo isso no livro de Josué, até que ele morre com 110 anos, tá bom? Além disso, nós temos também nos Juízes, nós temos várias libertações através de 15 juízes. Por quê? Na Bíblia Sagrada, o livro de Juízes é considerado o período negro da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque no livro de Juízes nós vamos ver o povo levantando-se e caindo, e pelo menos 15 vezes, porque nós temos 15 juízes para poder julgar o povo. Então, se nós temos 15 juízes para poder julgar o povo, isso quer dizer que o povo caiu, pecou, errou, foi para a prostituição, para a idolatria, para o mal, pelo menos 15 vezes. Aí Deus levantava um juiz para ser o seu porta-voz, para pregar o evangelho para eles, né? Naquela época, a lei, para trazer o povo de volta para ele, mas o povo subia e caía, levantava e caía, pelo menos 15 vezes no livro de Juízes, tá bom? No livro de Ruth, nós temos a linda história de Ruth, né? Que ela é uma ascendente de Davi e de Jesus Cristo. Em 1º e 2 Samuel, nós já vamos ver uma transição. Nós vamos ver a história de Samuel e a transição da teocracia para a monarquia, vocês vão entender melhor daqui para frente. E nós temos Saul sendo o primeiro rei ungido e Davi também sendo ungido a rei no livro de 1º e 2 Samuel. Em 1ª e 2 Crônica, registram os reinados de Davi e Salomão e dos reis de Judá até a época do cativeiro babilônico. Então, 1ª e 2 Crônicas, nós vamos conhecer o reinado de Davi, de Salomão, dos seus filhos que dividiram o reino entre norte e sul, até o cativeiro babilônico. Eu tô olhando aqui porque chegou uma mensagem que eu achei que era coisa importante, tá, gente? Foi mal.
Deixa eu colocar aqui nesses modos de sem mensagens. E agora o livro de Esdras, né? Esdras e Neemias, vai literalmente relatar o retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico, né? Para a reconstrução de Jerusalém. E vocês vão entender um pouco melhor quando eu falar sobre os povos, mas eu vou adiantar que o povo babilônico fez o povo de Deus, israelita, cativo. E quando os medo-persas destroem os babilônicos, a forma de governo dos medo-persas é permitir que o povo volte para sua cidade natal. E então, eles permitem que o povo regrida e volte para Jerusalém, mas ainda sob o controle dos medos e dos persas, né? Então o livro de Esdras e Neemias vai relatar toda essa história de voltar para a reconstrução do templo de Jerusalém e não só isso, né, para a reedificação das muralhas de Jerusalém também, tá bom? Tudo isso que eu tô falando, tô dando uma explicadinha também, algumas coisas legais, tá tudo aqui no meu rascunho, eu vou passar para vocês, tá bom, gente? Então, depois vocês podem consultar. É claro que a gente vai ter uma análise muito mais profunda de cada livro, mas aqui já tá pra gente ter uma ideia muito boa do que está acontecendo dentro de cada livro. Livro de Esther relata a libertação dos judeus por Esther e o estabelecimento da festa do Purim. Você vai conhecer todas as festas judaicas, tem um significado, uma história por detrás e é muito incrível, tá bom? Os livros poéticos nós temos Jó, sofrimento, paciência e libertação, né? Coitado do nosso querido Jó. Deus permitiu que ele fosse tocado e ele aprendeu uma grande lição, passou por uma grande provação, mas aprendeu, mas foi edificado, mas se tornou uma pessoa melhor e é isso que importa. Salmos são cânticos espirituais, proclamações, poemas e orações, literalmente isso. Provérbios, dissertações sobre sabedoria, temperança, justiça e etc. Algumas pessoas costumam dizer que o livro de Provérbios é um ótimo livro para você ler, para você aprender a lidar com as pessoas, porque você aprende a ter paciência, entende o que é justiça, temperança, aprende a ter sabedoria. Então isso é muito bom para você aprender a lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Eclesiastes, nós vamos ter as reflexões sobre a vida, deveres e obrigações perante Deus, né? E Cantares de Salomão, literalmente vai descrever o amor de Salomão pela Sulamita, que é um amor tipificado no amor de Cristo pela igreja. Mas o Cantares de Salomão é uma carta, né? Uma cantada, uma poesia, uma música, seja lá uma canção, algo bonito que Salomão fez para Sulamita, tá bom? Mas a gente usa a simbologia, né? Tipologia de Jesus com a igreja, tá? Agora nós temos os profetas maiores e os profetas menores para a gente encerrar o Antigo Testamento. Vamos lá. Profetas maiores nós vamos ter Isaías, né? Conhecido como o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre Cristo, que mais proferiu profecias acerca de Cristo, tá bom? O livro contém maldições pronunciadas sobre as nações pecadoras, então o livro também traz juízo de Deus, maldição, mas também muita redenção. Então é um livro muito completo nos quesitos de justiça de Deus e amor de Deus ao mesmo tempo, tá? Jeremias tem por tema a reincidência, o cativeiro e a restauração dos judeus. Jeremias é considerado o profeta chorão, não é à toa que ele escreveu Lamentações de Jeremias. Jeremias era um profeta, um homem que chorava muito, logo ele escreveu as suas lamentações, né, os seus choros, né, os seus clamores, e literalmente clamando pela nação, sentindo no seu coração, no seu interior, as aflições, a dor daquela nação, por isso ele chorava e escreveu as suas lamentações, que são literalmente clamor, né? Um clamor de Jeremias e uma lamentação pelas aflições do povo de Israel. Ezequiel é um livro que contém muitas metáforas para descrever a condição, exaltação e a glória futura do povo de Deus. Então Ezequiel é um livro cheio de metáforas, você pode ver do Vale de Ossos Secos, aquela do templo, enfim, tem várias outras, essas são as mais famosas, Ezequiel capítulo 47, capítulo 27, capítulo 37 também. Então, no livro de Ezequiel a gente vai encontrar muitas metáforas, todas elas apontando para a glória de Deus, para o poder de Deus e para aquilo que Deus faz. E o livro de Daniel, visões apocalípticas, né? Um dos livros que mais contém visões apocalípticas no Antigo Testamento. Não só ele, mas também encontramos em Isaías, em outros profetas, mas Daniel é o profeta do Apocalipse no Antigo Testamento, tá bom? Beber água. É importante beber água, viu, gente? E agora, a gente já entra nos profetas menores.
temos aí o profeta chamado Oséias, né? Oséias relata a apostasia de Israel, caracterizada como um adultério espiritual, porque, não sei se você leu, ou já conhece, ou já ouviu falar, Deus diz para Oséias ir no prostíbulo, pregar uma prostituta e se casar com ela. E esse relacionamento de Oséias com essa prostituta, que outrora ela deixava Oséias buscava ela, Oséias voltava, ela fugia, ia querer ida e volta toda hora. Oséias buscava, ela fugia. Oséias buscava, ela fugia. Para representar o nosso relacionamento espiritual com Deus. Melhor dizendo, o relacionamento do povo daquela época. Mas é claro que essas verdades espirituais servem para nós nos dias de hoje. Então, literalmente, está representando o relacionamento, as atitudes do povo daquela época para com Deus, que eram atitudes de eu outrora quero o Senhor, outrora eu quero o pecado, eu quero outras coisas, eu quero outros deuses, eu quero me relacionar, sendo que Deus não quer uma ficada, não quer um relacionamento temporário, Deus quer casamento, Deus quer relacionamento, né? Livro de Joel descreve o arrependimento de Judá e também as bênçãos, né, do dia do Senhor. É enfatizado também a questão do dia do juízo, mas também no final com a bênção, né? Tanto no livro de Atos, o Joel é citado falando sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, sobre toda a carne, sobre todo o povo, enfim. Então o livro de Joel não só descreve um juízo que viria, a praga de gafanhotos que representando o dia do Senhor, mas também bênçãos. Caso o povo se arrependesse dos seus pecados, eles seriam abençoados por Deus. Amós, através de visões, o profeta reformador denuncia o egoísmo e o pecado. Obadias, a condenação de Edom e a libertação de Israel. Jonas, né? Literalmente um missionário fujão, né? Jonas relutou por levar a mensagem em Nínive, mas não adiantou. Ele não conseguiu fugir de Deus. E logo ele foi para aquela cidade e pregou arrependimento. E o povo se arrependeu, mas mesmo assim ele ficou triste, desejou a própria morte. E a morte do povo também. Miqueias, a condição moral de Israel e Judá também prediz o estabelecimento do reino messiânico, né? Então a gente também tem profecias no livro de Miqueias. Naum, a destruição de Nínive e a libertação de Judá da opressão da Assíria. Aqui tem um contexto dentro de Naum muito forte de idolatria por conta do povo, por isso Deus vai permitir que Nínive seja destruída e que o povo seja liberto da opressão dos assíricos que estavam fazendo coisas terríveis. Depois a gente vai ver melhor isso. Abacuque, né? O grande questionamento do profeta é como que Deus pode ser justo e permitir que uma nação pecadora oprima uma nação como a de Israel. Esse questionamento de Abacuque no livro é muito parecido com o que Davi perguntou ao Senhor uma vez, que por que os ímpios prosperam, né? Abacuque estava preocupado por que as nações tão ímpias, tão pecadoras, tão horrendas, né? Estão prevalecendo contra Israel, que é uma nação escolhida, né? O que está acontecendo? Mas existe um plano e Deus ensina lições muito poderosas a Abacuque, ao povo daquela época, que também servem para nós. E no livro de Abacuque a gente vai encontrar uma das orações mais belas da Bíblia, tá bom? Sofonias, ameaças e visão da glória futura de Israel. Ageu, repreende o povo por negligenciar a construção do segundo templo e promete a volta da glória de Deus. Cara, isso é muito forte. Quando a gente estudar esses profetas menores, você vai ver sobre a questão da volta da glória de Deus, do que acontece quando Jerusalém é reconstruída, o templo é reconstruído, as portas que estavam queimadas são restauradas e, cara, acontece um negócio muito massa. Um avivamento incrível. Zacarias, através de visões, profetiza o triunfo final do reino de Deus. Zacarias ajudou a animar os judeus e reconstruir o templo. Foi contemporâneo de Ageu também. E Malaquias, descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Ou seja, coisas precisam ser mudadas. Então, até aqui, foi um resumo de todos os livros do Antigo Testamento. Um resumo breve. Uma breve análise, né? O tema central dos livros. Então você pode ver que o Antigo Testamento vai terminar com a palavra maldição, porque a gente vê que o pecado entrou no Antigo Testamento, aí nós vemos altos e baixos com Deus, né? Sobe e desce, 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 né? O homem fugindo, Deus estendendo a mão, o homem fugindo, Deus trazendo o homem de volta, as nações pecando e Deus perdoando, enfim.
Então o Antigo Testamento acaba com a palavra maldição e o Novo Testamento vai acabar com a palavra de graça, né? Então, literalmente a gente vê quando Cristo aparece na cena, tudo muda, né? Então aqui nós temos pelo menos 4 períodos da história de Israel que vão estar introduzidos dentro do Antigo Testamento. O primeiro é a teocracia, no período dos juízes, né? Deus governa, mas ele usa homens representantes para ser os seus porta-vozes, né? Para falarem em nome dele. E temos a monarquia. Deus nunca deixou de governar, mas ele escolhe ele coloca para governar o povo, né? Em um conceito de monarquia, onde ele vai governar, mas esse cara ainda está governando segundo a vontade de Deus. Mas ele é o representante daquele povo, né? Não é como o período dos juízes, né? A divisão do reino e do cativeiro, mas vocês vão entender melhor sobre monarquia com o decorrer. Tudo que eu vou falando com vocês assim, que eu citar, e eu não citar muito profundo, é porque nessa aula eu não posso citar, vou citar em outra aula, que vocês vão aprender, então não se preocupem. Divisão do reino e cativeiro, Judá e Israel, né? Norte e sul, norte Israel, sul Judá. Norte Israel, capital Samaria, sul Judá, capital Jerusalém. A gente vai ver isso na geografia bíblica, aguarde. E temos aqui um cronograma dos profetas do Antigo Testamento, eu acho isso bem legal, que fala assim, ó, crise da Assíria, né, quem foram os profetas que profetizaram, tipo Joel, Amós, Jonas e tal, crise babilônica, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações, durante o cativeiro babilônico, Daniel, Ezequiel, após o cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias, então a gente consegue ter uma ideia de onde cada profeta profetizou e sobre o que, e sobre qual tempo, sobre qual governo, e faz muito sentido a profecia com o tempo que ela está sendo proferida, tá bom, gente? E depois disso, esse resumo, né, a gente vai ter pelo menos 400 anos de silêncio, que é o período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Passaram-se aproximadamente 400 anos, chamados de anos silenciosos, período interbíblico, né? Intertestamentário, que é trocando o Antigo Testamento por o Novo Testamento. Mas é um período muito triste. E aqui tem uma tabela de livros aqui no mesmo arquivo para vocês, não se esqueçam de olhar, que eu coloquei o nome do livro e o escritor e o lugar que foi escrito. Por exemplo, Gênesis foi escrito por Moisés no deserto. Esdras foi escrito por Esdras em Jerusalém. Segunda Crônica foi escrito por Esdras em Jerusalém. Aí tá aqui, Jerusalém com interrogação. Em Jerusalém com interrogação, porque não se tem 100% de certeza sobre a localização, mas se acredita que é Jerusalém, né? Então, eu coloquei todos do Antigo Testamento aqui para vocês, tá bom? Literalmente, talvez você pode achar uma outra literatura que coloque outro escritor para algum livro, mas é muito raro isso acontecer, mas literalmente é história, né, gente? É estudos, né? Tem livros que não tá escrito 100%, tipo assim, como Paulo escreve, né? Paulo, apóstolo de Cristo, escrevo, não sei o que, a igreja e tal, não sei o que. Não, tem livro que não tá escrito quem é o autor, pode ser que às vezes o livro é de um profeta, mas quem escreveu sobre ele foi outra pessoa, entende? Isso é difícil de acontecer. Mas, caso tenha algum nome diferente, não se preocupem, isso é coisa bem tranquila, tá? Então aqui tá todos os livros do Antigo Testamento, Gênesis até Malaquias, e quem escreveu e o lugar que foi escrito, tá bom? Então é isso. Essa é a nossa aula de análise do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nas próximas aulas. Tamo junto, é nóis e até mais.